Oi, gente, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Bem, eu não sei qual é o horário que você vai assistir, até porque eu tô do outro lado do continente. Estou em outro território nacional, eu estou vivendo em Portugal já faz um ano. E hoje eu venho trazendo esse vídeo para vocês, esse vídeo sem filtros, esse vídeo natural, esse vídeo da forma que eu sou, certo? Eu acho muito importante trazer a realidade para vocês de uma forma natural, como agora. Eu acho que eu nunca gravei vídeos assim, mas para tudo tem a primeira vez e hoje eu irei gravar dessa forma. Esse nosso bate-papo, ele é um bate-papo bem natural, eu não quero muito efeitos, não vai haver cortes, só se eu errar algumas coisas aqui na fala, mas assim, eu pretendo mostrar o vídeo como ele realmente é, como eu realmente sou. E esse vídeo é um vídeo no qual eu vou estar falando sobre a minha experiência de viagem. Um ano já fez, não é? Foi no dia 15 de março de 2022, quando eu saí do Brasil, saí de Sergipe, com destino ao Rio de Janeiro, e o meu embarque ele aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, né? Antônio Carlos Jobim. Assim, gente, minha mente, ela já não, um ano morando fora, quase que não raciocina as coisas do Brasil mais. Então, algumas coisas eu vou errar, mas isso faz parte. Vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. E eu fiz essa viagem, eu saí do Rio de Janeiro, eu acho que foi às 17h30, às 18 horas mais ou menos do dia 15 de março de 2022, hoje são 17 de março de 2023, portanto já faz um ano que eu tô aqui. E por que que eu nunca trouxe esse assunto pra cá? Simplesmente porque eu não tinha experiência nenhuma. Continuo não tendo muita experiência, afinal só é apenas um ano. Tem muitas pessoas que moram aqui há muito mais anos do que eu, tem muito mais experiências para contar. Mas eu não queria trazer nada que não fosse verdade, nada que eu não vivisse. Eu já tinha trazido algumas coisas lá no meu Instagram. Já aproveito para deixar aqui o meu arroba. Quem não me seguiu ainda no meu Instagram, me siga. Me sigam também nas outras redes vizinhas. Mas enfim, é isso. Eu trouxe alguns assuntos aleatórios também, referente à saúde em Portugal, referente a muitas outras coisas, mas eram coisas que eu não poderia falar muito, porque eu não havia vivido aquilo. Eu gosto de falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho experiências e que eu vou acumulando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que eu possa contar a veracidade das coisas. Então por isso que eu nunca trouxe nenhum vídeo para o canal falando sobre isso, porque eram coisas que eu ainda não tinha vivido. Então como que eu ia falar de algo ali se eu nunca tinha vivido aquilo? Entendeu? Então eu com um ano eu já tenho muita experiência vivida. E aí sim eu consigo falar sobre muita coisa, já que eu já experimentei um bocadinho de cada coisa, como diziam os portugueses, né? Um bocadinho aqui é um pouquinho no Brasil. Então tem muitas coisas assim para serem contadas, mas hoje eu venho trazer a minha experiência, as minhas conquistas, de tudo aquilo que eu consegui viver e aprender em Portugal. Antes de eu vir para Portugal, eu via muitos vídeos, de muitos relatos, de muitas pessoas, de muitas experiências, e foram várias pessoas falando. Gente, uma coisa que eu aprendi morando aqui em Portugal: a minha experiência, ela não vai ser igual à sua experiência. A sua experiência não vai ser igual à minha, nem a do outro, nem a do outro, e assim sucessivamente. Cada um vai ter a sua experiência. E nas minhas pesquisas, eu vi muitas pessoas falando que tinham sido deportadas, vi muitas pessoas falando que não conseguiram entrar, outras que conseguiram, outras que voltaram, que foram humilhadas, que gastaram valor X, que gastaram valor Y, enfim.
Mas o que é que eu quero trazer com isso? Eu quero dizer para você que cada um vai viver a experiência de acordo com aquilo que se planejou. Hoje na internet eu vejo muitas pessoas, muitos assuntos, não é? Noticiários mesmos nos jornais falando da quantidade de brasileiros que têm voltado às suas origens, voltado para o Brasil, pedindo para sair de Portugal, pedindo ajuda para sair de Portugal. Mas a realidade que ninguém conta é por que que essas pessoas estão voltando para o Brasil, não é? Porque assim, para você chegar, atravessar o oceano, para você viver uma vida em um outro país, você precisa entender que você vai recomeçar do zero, você vai recomeçar do início, sabe? Quando você já está aqui no topo, você tem que entender que você vai descer isso tudo para depois você começar a subir de novo. E eu estive aqui em Portugal no ano de 2019. Eu vim como um turista para cá. Foram 18 dias de muitas coisas boas que aconteceram, de muitas experiências, mas eu estava apenas de férias, então eu vim ver como era viver aqui, a experiência das pessoas, a convivência com elas, e eu voltei para o Brasil. Com isso, eu pesquisei muito, assisti muitos vídeos, como eu falei, foram várias experiências diferentes uma das outras, e isso confundiu a minha mente. Porque um falava uma coisa, outro falava outra, a experiência de um era boa, a experiência do outro não era. E aquilo começou a confundir a minha mente. E aí eu falei, caramba, eu tenho que parar. Eu tenho que parar de ver esses vídeos e eu tenho que pesquisar sobre e viver a minha experiência. E foi assim que eu fiz. Eu cheguei aqui no ano de 2019. Como eu falei, eu vim de férias e eu voltei para o Brasil. Eu já voltei para o Brasil naquela expectativa de retornar a Portugal, porque eu trabalhava, não é? Então eu estava vindo de férias, não pedi demissão. Voltei para o Brasil e aí o que foi que aconteceu? Começou a pandemia. Nesse início de pandemia, que foram 2 anos, foram o ano de 2020 e 2021, não é? Pegou ali o meados de 2022, eu não tinha experiência nenhuma, eu ia fazer o quê? Não podia vir com pandemia porque as fronteiras estavam fechadas, então eu tive que esperar. Veja, do ano de 2020, 2019, eu só consegui voltar para cá novamente no ano de 2022. Então foram quantos anos? Foram 2 anos e uns quebradinhos de meses, porque eu cheguei aqui em março, certo? Cheguei aqui sem experiência nenhuma. Mas como eu já estava na empresa, trabalhando nessa empresa, não é? Que, por sinal, é uma empresa muito maravilhosa. Agradeço muito a oportunidade que eu tive. Foram 7 anos de muita dedicação, de muito trabalho, de muito compromisso. E que eu amava. Gente, eu não posso dizer que eu tinha um emprego ruim no Brasil. O meu emprego era maravilhoso e eu ganhava super bem. E eu sou muito grato pela oportunidade de fazer parte da minha última empresa. Não vou citar nomes aqui, né? Mas quem me conhece, quem já me acompanha, sabe onde eu trabalhava. E assim, era uma empresa hiper, ultra, mega maravilhosa. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão de poder trabalhar lá, né? De poder ter tido a oportunidade de fazer parte daquela história, daquela empresa a qual eu permaneci prestando os meus serviços durante 7 anos. Então, pedi demissão, né? Após a pandemia, eu pedi demissão em fevereiro de 2022. Eu saí de Sergipe em direção ao Rio de Janeiro no dia 1º de março de 2022 e o meu voo era no dia 14 de março de 2022. Só que a gente, né, o fuso horário é diferente, então eu saí no dia 14, mas eu cheguei em Portugal no dia 15 de março. O meu passaporte foi carimbado no dia 15 de março.
Então, essa foi a minha história até chegar aqui. E agora eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o que não se deve fazer quando você chega aqui para imigrar. Eu entrei com o visto de turista. Aliás, não aconselho a ninguém a entrar como visto de turista. Foi o que eu fiz, eu não me arrependo, mas não aconselho a ninguém a entrar como visto de turista. Até porque hoje, né, existem muitas leis. Gente, uma coisa que muda muito aqui em Portugal é as leis. As leis, elas são alteradas periodicamente. Essa foi a minha experiência. Houve muitas mudanças no período que eu estive aqui. E eu posso te dizer, muda-se e muda-se. Aqui as leis mudam o tempo todo, então você precisa ficar atento. Mas a lei hoje há muitas facilidades para o grupo da CPLP, não é? Então, assim, quem fala a língua portuguesa, como nós que estamos beneficiados com a CPLP, existem muitos benefícios, não é? A qual favorecem nós como brasileiros entre o acordo de tratado entre os dois países, Portugal e o Brasil. Então, hoje há muita facilidade para você entrar aqui, incluindo o visto de procura de trabalho. Então, isso foi assim algo que o governo criou que facilitou muito a entrada dos imigrantes aqui. Então, não aconselho ninguém vir com um visto de turista, venha com um visto de trabalho, que você já vai chegar aqui com toda a sua documentação, você vai conseguir procurar trabalho, você vai conseguir o seu trabalho, você vai morar legal aqui em Portugal, de forma que você não precise se preocupar com nada. Porque quando você chega aqui com o visto de turista, que foi o meu caso, você ainda precisa resolver a questão de documentação e aliás, gente, foi uma dor de cabeça. Quem viu os meus stories, quem acompanhou o meu trajeto desde o início, sabe que eu dormia, eu acordava de madrugada, eu ia para a fila das instituições não a procura de trabalho, mas a procura de documentação, porque aqui para você conseguir trabalho, você tem que ter documentação, você tem que ter o CPF daqui, você tem que ter o RG daqui, você tem que ter o número de saúde daqui, que é o NIS, o NIF e o UTENT, são documentos diferentes. CPF e carteira de identidade, nada disso funciona aqui. Questão de SUS não funciona aqui. O único documento que você traz do Brasil que vai funcionar aqui é o seu passaporte. Ele é o seu único documento. Então, assim, eu tive que correr atrás das outras coisas para poder conseguir me estabilizar aqui. E voltando atrás, o que eu falei sobre turismo aqui, o que você não pode fazer é chegar aqui. Porque assim, quando você vem do Brasil, você não vem com muito dinheiro. Gente, eu não vim com muito dinheiro. Eu vou te falar o que eu trouxe de dinheiro quando eu saí do Brasil. Eu cheguei aqui, gente, com 750 euros. Meu Deus, quando eu paro para lembrar disso, eu digo, meu Deus, onde era que eu tava com a minha cabeça de chegar aqui em Portugal com 750 euros. Gente, 750 euros aqui não é nada. Eu digo que não é nada, não de forma generalizada, mas eu vou explicar para você o que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é, o salário mínimo daqui de Portugal são 760 euros, se eu não me engano. Gente, eu já quase que não sei, porque eu também não ganho um salário mínimo. Ganho um pouco mais, mas se eu não me engano é 760, é 740, é algo assim. Mas lá em 2022, quando eu cheguei, o salário mínimo era 705 euros. Imagine, o salário mínimo 705 dá para viver? Dá para viver se você tem apoio, beleza, você consegue viver, porque você está empregado, você tem aquele dinheiro que vai entrar todos os meses, então você já tem a sua segurança. Mas eu não tinha emprego quando eu cheguei aqui, então eu cheguei apenas com 750 euros. Ou seja,
No Brasil, nossa, é muito dinheiro. Realmente. Acho que deve ser o quê? Uns 4, 5 mil? Eu não sei, gente, porque eu já nem converto mais valores. Eu já não vivo mais o real. Mas eu sei que hoje, ganhando em euros, 750 euros é muito pouco. É muito pouco para você vir com uma vida onde o arrendamento é caro, onde comida não é cara, mas gasta, mas aí vem energia, gás, vem telemóvel, né, que é telefone no Brasil, vem contas. Gente, enfim, são muitas e muitas e muitas despesas, então não dá. Aquilo não dá. Um arrendamento aqui para você conseguir por menos de 400, 500 euros não tem. Então, assim, você precisa vir com os pés no chão. Eu posso dizer que vim com 750 euros, mas eu vim com um pé no chão. Porque quando eu cheguei aqui, eu não fui turistar. Eu não fui conhecer outros países. Apesar de ser muito próximo um país aqui do outro, é como se fosse no Brasil, por exemplo. Tem Sergipe e tem a Bahia. Ou seja, são estados colados, mas que trazendo para cá, Sergipe seria Portugal e a Bahia seria Madrid, a Espanha. Então, assim, lá no Brasil é estados, aqui são países. Então, aqui cada estado são países. Então, o que eu quero dizer é, resumindo, porque, gente, eu gosto de me expressar para que vocês possam entender. Mas a forma que eu me expresso acaba atrapalhando no entendimento. Então, eu vou cortar tudo isso. Eu quero dizer que meu foco, meu ponto é Portugal. Existem vários outros países ao lado, a qual eu consigo ir visitar, e é muito próximo, tipo, questão de meia hora, 40 minutos, uma hora, tipo, 30 minutos eu tô na Espanha, sei lá, 40, uma hora eu já tô na França, enfim, são muitos países para você visitar. E o que é que você faz de errado quando você chega aqui para imigrar? Você quer conhecer todos os países numa tacada só, e é aí onde você gasta o seu dinheiro, onde você precisa reservar hotel. Eu sei que quando você chega aqui, eu vou falar pelo visto de turista, né, como eu fiz e como a maioria das pessoas fazem, vem como um visto de turista e quer aproveitar os 3 meses que tem e começa a viajar o mundo. Mas o que é que elas fazem de errado? Vão viajar o mundo, vão para as festas, vão gastar, o dinheiro vai acabando, você não tem um arrendamento pago, não é? Você não tem um emprego certo, e aí o que é que acontece? Chega no final do seu período de turista, que são 3 meses, o seu dinheiro acabou, e agora? Sem trabalho, sem dinheiro, sem arrendamento, porque a maioria das pessoas vão morar em hostels, não é? Em hotéis, em Airbnb, em algo baratinho. Chega no final dos 3 meses, que é o período de turista, não conseguiu emprego, não conseguiu nada, e agora? O que é que você vai fazer? Você volta para trás. Você vai pedir ajuda para voltar para o Brasil, porque você já não tem mais como se sustentar aqui. Então, tudo isso é questão de experiência. Então, o meu conselho é, entrou em Portugal, não viaje, não vá para festas, não gaste o seu dinheiro, porque o dinheiro que você manda daqui para o Brasil rende 5, 6 vezes mais. Então, é muito dinheiro mandando daqui para lá. Mas de lá para cá não é muito, entendeu? Eu cheguei de lá para cá com um dinheirão em reais. Mas quando eu entrei aqui em Portugal, o meu dinheiro virou isso daqui. Hoje, agora, eu tô trabalhando. Eu trabalhei em 3 ou foram 4 propostas de emprego quando eu cheguei aqui. Depois eu falo em um outro vídeo, que eu tô vendo aqui que tá muito prolongado, não era essa a minha intenção, mas depois eu procuro falar para vocês os trabalhos que eu já obtive aqui. Mas, o que foi que eu fiz? Primeiro encontrei um trabalho, primeiro me estabilizei, inclusive todos os outros trabalhos foram ótimos, mas o que eu tô agora é sensacional, é o sonho de qualquer brasileiro trabalhar onde eu trabalho hoje. Tipo assim,
Gente, se o meu trabalho no Brasil era bom, aqui é sensacional. Porque eu sempre gostei de trabalhar com atendimento ao público. E hoje eu trabalho com atendimento ao público. Eu também trabalhava com atendimento ao público no Brasil, mas era algo mais privado. Aqui não, eu trabalho realmente com o público. E eu sou fã de fazer isso. Eu adoro fazer isso. Então, primeiro me estabilizei, não é? Para depois eu fazer o quê? Viajar. Gente, é um ano aqui e foi um ano com tantas coisas boas que me aconteceram. Mas uma coisa que você precisa estar preparado é a questão do que eu sempre vi as pessoas falarem, que é a saudade. Você precisa vir com o seu psicólogo trabalhado. Porque se você é uma pessoa que é muito apegada à sua família, você vai acabar querendo voltar pela saudade. Eu sou apegado, mas eu não sou tão muito apegado à minha família, porque na verdade eu sempre morei fora. Eu sempre morei afastado da minha família, longe da minha família, acho que desde os meus 13 anos. O meu último trabalho eu trabalhei 7, mas eu morava na cidade de Lagarto, não é? Há pelo menos 13 anos. Então foram muitos anos morando longe de casa, foram muitos anos morando longe da minha família. Então eu já tenho esse hábito, eu já tenho, como é que eu posso dizer? Eu já tenho meu psicólogo trabalhado para isso, sabe? Para estar longe da minha família. Isso é bom? Não sei se é bom, mas me ajudou, não é? Mas as pessoas que são apegadas, que ainda moram com a família, que têm o sonho de imigrar para outro país, precisa trabalhar a questão do psicológico, senão você não vai aguentar. E você pode acabar voltando para o Brasil por conta disso. Bom, gente, no mais foi isso. A minha experiência foi essa. Eu cheguei aqui, né? Já estou há um ano, graças a Deus eu não tive estresse nenhum com questão de trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu falei para mim mesmo que o meu foco era primeiro descansar. Eu precisava de um descanso pelo menos de 30 dias. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei, mas eu não consegui ficar os 30 dias. Eu lembro que eu cheguei, não é, no dia 15 de março, como eu já falei, e eu comecei a espalhar. Cansei de tanto estar parado, não é? Tanto também parado, que eu falo assim, parado de trabalhar, mas andei muito turistando por Lisboa, né? Por Portugal, sem gastar muito. Perdão, gente. Eu tô só arrotando, porque também tinha acabado de almoçar, então isso também é normal. Não vou fazer cortes, vai ficar assim mesmo. Como eu falei no início, é no natural, enfim. Eu já nem sei mais do que era que a gente tava falando. Mas recapitulando algumas coisas, eu cheguei, não é? Trabalhei não. Cheguei, eu lembrei agora. Cheguei, o meu foco era primeiro parar, descansar uns dias e depois começar a espalhar currículo. Gente, eu espalhei vários currículos, várias oportunidades me chamaram no ano de 2022. Então, assim, eu não tenho do que reclamar de ter espalhado currículos e não terem me chamado. Todos que eu espalhei me chamaram. Fiz várias entrevistas, recebi vários conselhos também de amigos que me acolheram aqui quando eu cheguei, não é? Apesar de eu ter vindo sozinho para cá, mas eu tive sim ajuda de uma amiga minha, Rebeca, brasileira, não é? E comecei a espalhar currículos. Espalhei currículos, fui chamado, fui entrevistado. Gente, uma coisa que eu tinha muito medo era da questão da entrevista, porque imagine, no Brasil eu estava trabalhando há 7 anos, então eram 7 anos que eu não sabia o que era uma entrevista. Eram 7 anos que eu estava ali trabalhando, me dedicando, dei o meu melhor, mas foram 7 anos que eu nunca mais fiz uma entrevista. Então, sabe quando você tem aquele medo de você vir pra cá, como que será a entrevista daqui? Gente, a entrevista daqui é maravilhosa.
Eles não perguntam o que perguntam no Brasil, sabe? A quantidade de perguntas que te fazem lá no Brasil, aqui é totalmente diferente. Eu acredito que seja porque aqui precisa de muita mão de obra. Então, se calhar, é por conta disso que eles não fazem tantas perguntas. Porque eles precisam, eles querem, então as perguntas são as básicas. Quais foram as perguntas que me fizeram? Quanto tempo eu estava aqui? Quais os documentos que eu já tinha? Aonde eu morava? E pronto, foi só isso. Por quê? Quanto tempo tinha, né? Para saber o tempo que eu estava aqui, se eu já tinha trabalhado antes. Se você dissesse que sim, ia se aprofundar mais um pouquinho. Quais os documentos que você tem? Porque aqui, para você ser contratado, você precisa ter, no mínimo, né, os documentos daqui. Sem documento você não trabalha. E quanto tempo eu tinha, aliás, quanto tempo tinha não, aonde que eu morava, para ver se conciliava a minha moradia com a proximidade do trabalho, para que eles não tivessem estresse relacionado à minha chegada ou à chegada de vocês no trabalho, relacionado à distância. E pronto, gente, enfim, fui contratado por uma empresa maravilhosa. Todas as empresas que eu trabalhei aqui em Portugal, graças a Deus, foi tudo bem, ocorreu tudo bem. Mudei de emprego sim, 3 vezes. Hoje eu estou em um outro emprego, graças a Deus, como eu falei anteriormente, tá maravilhoso, não pretendo sair. E pronto. A minha experiência basicamente foi essa, gente. É claro que eu tenho muitas e muitas e muitas outras coisas para serem contadas. Eu vou contar para vocês, mas assim, agora como o vídeo está muito longo, já estamos quase em 30 minutos, eu não quero me prolongar. Não montei roteiro para poder falar com vocês hoje, então tudo que está saindo aqui está sendo aleatório, justamente porque eu preciso trazer isso para vocês de forma mais espontânea, de forma de não haver cortes, de forma que eu grave aquilo que eu sou, aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho para viver, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu quero passar a realidade. E daqui para frente vai ser assim. Agora que eu tenho experiência de vida, né, uma nova vida aqui em Portugal, agora que eu tenho várias experiências, é agora que eu vou passar a fazer vídeos e vou contar para vocês tudo que acontece aqui de bom e de ruim em Portugal, tá bem? Então esperem mais vídeos como esse, espero que eu seja breve, não me prolongue tanto quanto esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, eu trago aqui a resposta para vocês e pronto. Agora, 1 ano morando aqui, já tenho todos os meus documentos, já tenho o meu título de residência, que através da CPLP eu consegui, então foram muitas conquistas, gente. Momentos ruins? Não tive momentos ruins. Saudades a gente sempre sente, mas como eu falei, eu já estava preparado para estar aqui. Eu já tinha vindo, já tinha voltado, eu já morava longe da família e agora eu consigo visitar o Brasil, não é? Sem dificuldades nenhuma, porque agora eu já tenho meu título de residência. 1 ano, gente, 1 ano morando aqui. Olha quanta coisa eu consegui. Consegui um contrato de trabalho, consegui o meu título de residência, consegui me estabilizar. Uma verdade é, no Brasil a gente divide as coisas para 10, 12 vezes, 24 vezes, sei lá quantas vezes. Aqui não, gente, aqui é outra realidade. Aqui não tem cartão de crédito. As pessoas que têm, que são poucas as pessoas que têm cartão de crédito, aqui elas não dividem nada. Tipo, você vai comprar um chinelo, você tem que ir ciente de que quando você for ali comprar, não vai dividir. Se você passar no cartão de crédito, você vai pagar o valor completo no vencimento do seu cartão. Então aqui as pessoas só usam débito. Eu só uso débito. Opa, o celular caiu, mas vai ficar assim, sem cortes. Então aqui é tudo no débito. E eu vou te dizer uma coisa, essa é uma das grandes vantagens de morar aqui. Porque você compra algo ali, você paga na pipoca e você não deve mais nada a ninguém.
Diferentemente do Brasil, né, gente? No Brasil a gente tem que comprar, tem que dividir para 300 vezes, e aí você compra mais e você diminui uma parcela ali, já dá para comprar mais ali e vira aquela bola de neve. Então aqui não é assim. Imagine quantas coisas eu não já consegui. Cheguei em março, em setembro eu já tinha comprado o meu iPhone 14 Pro Max. O lançamento foi em setembro, não é? Mas eu já tinha feito a pré-reserva do meu aparelho. E quando você faz a pré-reserva, o que é que você tem que fazer? Pagar. Então paguei, eu esperei acho que 30 dias para chegar. E eu tô gravando com ele, né, o 14 Pro Max. Não precisei me desfazer do meu 12 Pro Max, que era o celular que eu tinha trazido do Brasil. O 12 Pro Max ainda tá comigo. Tenho o 14 Pro Max. E olha quantas coisas eu conquistei em um ano morando em Portugal. Uma coisa que se fosse para mim comprar o 14 Pro Max no Brasil, eu teria que dividir em quantas vezes? Eu trabalhar muito até conseguir comprá-lo à vista ou parcelar, que é o que muitas das pessoas fazem, ou até mesmo pegar o 12 Pro Max, que era o que eu tinha, dar como entrada e comprar o 14 Pro Max. E não foi isso que eu fiz. Eu tenho o 12 Pro Max ainda, tá lá no quarto, eu tô na sala, mas eu tenho o 14 Pro Max também. Então, assim, foram muitas maravilhas. E então, a minha experiência foi essa, a sua pode não ser igual, assim como a do vizinho também não vai ser igual. Cada um vai viver a sua experiência, mas eu digo para vocês, pesquisem muito, gente. Muito, e não venha de forma ilegal, venha de forma legal. Se quer vir para morar, quer vir trabalhar, venha com visto de trabalho. Já tem aí as portas, gente. É só você se inscrever lá, preencher seus dados. Eu não sei como que funciona, porque comigo não foi assim, né? Eu vim com visto de turista, mas tô com um contrato de trabalho, tô trabalhando, graças a Deus. Tenho a minha casa, tá aqui, e vivo muito feliz. É uma outra realidade, totalmente diferente da realidade do Brasil. Aqui a gente vive sem medo, aqui não tem assalto, aqui ninguém vai chegar botando uma arma na sua cabeça, dentre outras e outras e outras e outras e outras vantagens que é morar aqui. Estou arrependido? Não. Quero voltar pro Brasil? Deus me livre, menino. Quero voltar mais assim. Quero voltar pro Brasil. Quero voltar de férias para passear, para ver a família, mas para morar, não pretendo. Tão cedo. Eu também não posso dizer nunca. Não podemos dizer nunca. Mas assim, um momento agora, estou muito bem aqui em Portugal. Estou vivendo, estou aprendendo, estou reaprendendo. E pronto, e é isso, gente. Me tragam sugestões para eu vir aqui responder vocês. Vou rever este vídeo, vou ver detalhe por detalhe do que eu falei aqui. Aquelas coisas que eu for me lembrando, vou anotando para poder escrever. Esse foi o meu primeiro vídeo real, pós Brasil, pós morar em Portugal, né? Então, tá um vídeo muito amador, mas é um vídeo amador com a minha realidade, com a minha experiência e com aquilo que eu tô vivendo, que eu quero trazer para vocês. Então, assim, eu sei que críticas vão vir, como em qualquer situação, não é? Mas é isso. Vai ter pessoas que vai gostar, vai ter pessoas que não vai gostar. Enfim, é isso, gente. E para não me prolongar mais, o meu vídeo relacionado à minha experiência em Portugal foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam mais uma vez nas redes vizinhas. Aproveite se você está vendo esse vídeo pela primeira vez. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para você não perder nenhuma das minhas notificações. Um beijo e eu espero que a minha experiência sirva como exemplo para você que quer vir para Portugal, tá bem? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!